A todos e todas, meu nome é Cires Pereira, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, isso no final da década de 80, e a partir de então eu trabalho no ensino médio, na rede privada, desde então, ministrando aulas de História tanto para o ensino médio quanto para os cursos pré-vestibulares, né? Então, estou aqui hoje para somar ao conjunto dos meus colegas aqui, que têm tratado sobre o tema de golpe em golpe, na verdade, fazendo um recorte aí de 1964 até os dias de hoje, né? Destacando, obviamente, o golpe que instituiu o regime militar brasileiro, um regime marcado por uma gestão autoritária, por uma gestão ditatorial, amparado pelas elites, tendo à frente os setores mais graduados do generalato brasileiro. E esse regime militar, ele se impõe de uma forma mais definitiva em 1968, quando da decretação do ato institucional número 5, e esse regime acabou vigindo até 1985, quando, em meio a um processo de mobilização importante de setores expressivos da sociedade brasileira, envolvendo partidos, organizações da sociedade civil, sindicatos e centrais, acabaram pleiteando as diretas já, que acabou não acontecendo, sabemos bem, acabou o novo presidente sendo purgado pelo Colégio Eleitoral, instituído pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, e que acabou dando ao oposicionista moderado, o Tancredo Neves, né, cujo vice era o José Sarney, a eleição derrotando, na ocasião, o Paulo Maluf, à época mais vinculado à Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que, à época, era um suporte político-partidário dessa ditadura brasileira. E Tancredo, como também sabemos, acabou não podendo tomar posse em função dos seus problemas de saúde. José Sarney, então, assume o comando do Brasil, cabendo a ele, a gestão dele, na segunda metade dos anos 80, a tarefa de promover a transição para o Estado Democrático Brasileiro. Isso foi devidamente referendado, devidamente consagrado com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. E, a partir daí, entre outras coisas, estabeleceu-se o sufrágio universal e direto para todos os cargos eletivos, com destaque para os cargos executivos, a começar pelo próprio presidente da República. E eis que, então, em 1989, o primeiro presidente eleito democraticamente pelo PRN, Partido da Renovação Nacional, o Fernando Collor de Mello, que derrota em segundo turno o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, então, nós temos, a partir desse momento, o Fernando Collor de Mello à frente do Estado brasileiro. Mas antes de eu, a nossa análise aqui vai fazer aqui, vai realçar os anos 90. Sobretudo, naquele período em que o Fernando Henrique Cardoso esteve à frente do governo brasileiro. Isso aconteceu entre 1995 e o ano de 2003. Foram, portanto, 8 anos de governo FHC, eleito pelo PSDB. Mas antes de eu falar um pouquinho do seu governo, da sua natureza, a sua extensão, seus objetivos, suas metas, o que foi proposto e o que, de fato, conseguiu ser minimamente cumprido, nós temos que, obviamente, nós não podemos ignorar o fato de que Fernando Henrique Cardoso, além de presidente da República, ele foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira. Um partido
que surge em 1988, a partir de uma dissidência dentro do MDB, à época chamado PMDB, do Ulisses Guimarães e outros nomes. Então, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, o José Serra, todos da região de São Paulo, e mais outras pessoas importantes também, como José Richa, enfim, outros grandes nomes aí do chamado tucanato, acabaram fundando o Partido da Social Democracia Brasileira. Isso foi no ano de 1988. Muito bem. Mas o Fernando Henrique Cardoso, quando funda o partido PSDB, a partir de uma defecção do PMDB, ele já era um cara muito famoso, pelo menos nos meios acadêmicos brasileiros. Além de ser uma liderança política relevante, o Fernando Henrique Cardoso já era livre docente da Universidade de São Paulo, né, uma universidade pública, uma das mais conceituadas do Brasil. Ele é sociólogo de formação, graduado em sociologia pela mesma faculdade, e o Fernando Henrique Cardoso ele acabou ganhando, se notabilizando pelo conjunto das suas obras, né? Ele escreveu vários livros, mas eu quero aqui destacar para vocês pelo menos 3 obras importantes dele. Um primeiro livro chamado Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Esse livro é publicado em 1955 e é a tese de doutorado dele. Repare bem, o cara nasceu em 1931 e com 24 anos o cara estava escrevendo uma tese de doutorado. Ok? Bom, um pouco depois, 8 anos depois, ele escreve a sua tese de livre docência, que é intitulado O Empresário Industrial e o Desenvolvimento da Economia Brasileira, desenvolvimento econômico brasileiro, mais ou menos assim, é a sua tese de livre docência, já enveredando mais para um pouco ali da sociologia econômica. Ele que tem uma formação marxista. Nós não podemos esquecer isso. Ele tem uma formação marxista. Pelo menos o objeto de análise dele é a sociedade e pelo menos a forma como ele aborda a investigação científica muito se parece com aquilo que lá no século XIX fora propugnado pelo Karl Marx. E, por fim, vamos chegar aí na cereja do bolo de toda a produção intelectual do Fernando Henrique Cardoso, que ele escreveu, inclusive, no exílio. Essa obra é de 1966, intitulada Dependência e Desenvolvimento da América Latina, onde ele analisa a teoria da dependência. E cá entre nós, um belo trabalho, um trabalho elogiado, inclusive esse trabalho ele foi devidamente orientado por um outro importante sociólogo, além do Caio Prado Júnior, que era um dos seus professores, temos aí um outro sociólogo que é contemporâneo e, ao mesmo tempo, muspiano, que é o Florestan Fernandes, né, que já falecido, chegou a ser, era do Partido dos Trabalhadores, foi deputado, etc. Então, Florestan Fernandes foi uma espécie assim de professor orientador do Fernando Henrique Cardoso, certo? Então, um pouquinho aí da sua obra. Agora, por que eu começo essa aula falando da obra de Fernando Henrique Cardoso? Eu vou projetar para vocês agora uma sequência de slides, ok? Para que vocês possam me acompanhar. Vocês vão perceber que os meus slides, depois eu deixo ele para vocês, sem nenhum problema. Os meus slides, eles têm muito escrito, então, muito mais assim, de repente você não está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo, de qualquer modo, um pouco está a síntese nesse slide, certo? Então, deixa eu tentar aqui fazer isso para vocês com o slide, ok? Então, está aqui, eu acho que vocês já estão, isso já está sendo apresentado para vocês. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele já havia sido senador eleito pelo Estado de São Paulo, como já lhes disse, ele fundou o Partido da Social Democracia Brasileira, isso em 88,
E logo depois da queda do Fernando Collor de Mello, né, o impeachment de Fernando Collor de Mello, assumiu o seu vice, Itamar Franco, e o Itamar o convidou para fazer parte do ministério. Então, Fernando Henrique aceitou. No primeiro momento, ele se tornou o ministro das Relações Exteriores, mas foi um período muito pequenininho, e depois acabou sendo aí alçado à condição de ministro da Fazenda, ministro da Economia, cabendo então a ele a coordenação, porque é um conjunto de economistas que concebeu o projeto Plano Real, mas coube ao Fernando Henrique Cardoso, como chefe da área econômica do governo, coube a ele a coordenação desse programa econômico, desse pacote econômico, chamado Plano Real. E ele já era, então, o ministro da Fazenda, então, do governo Itamar Franco. E as primeiras ações vinculadas ao Plano Real, já ele consegue, muito rapidamente, ele consegue conter a espiral inflacionária. E isso já é um alento para uma sociedade brasileira que estava acostumada, né, com aquela ideia, a chamada tradição da espiral inflacionária. A gente convivia com essa situação. Você chegava num armazém de manhã para comprar um quilo de arroz, era X, à tarde era X mais 20%, mais 30%. Era uma loucura o negócio. A inflação é uma coisa muito séria. E o Fernando Henrique Cardoso, através de sua política de estabilização monetária, ele consegue, de fato, combater muito rapidamente a inflação. Ele acaba ganhando notoriedade, se torna uma figura muito emblemática no próprio governo tampão do Itamar Franco. Itamar Franco, em certa medida, dá ao Fernando Henrique Cardoso uma certa autonomia para poder tocar o barco, e ele acaba sendo credenciado em nome de todos aqueles que amparavam a administração Itamar Franco. Ele acabou se credenciando para ser o candidato do governo nas eleições de 1994. E ele acabou se elegendo presidente da República para o 34º presidente da República, certo? Bom, mas é claro que tudo isso que eu estou falando para vocês, que acontece na cena política brasileira, é óbvio que a gente precisa fazer uma análise sobre o que se passa lá fora. Não é possível analisarmos o cenário brasileiro em qualquer época se não o associarmos a uma conjuntura internacional, a um contexto internacional, certo? Então, eu muito rapidamente parei aqui. Eu sei que os meus colegas que me antecederam fizeram isso e o fizeram com muita propriedade, mas eu preciso trazer aqui um pouquinho essa luz para a gente, para que a gente possa, à luz do que se passa no mundo, analisar a cena brasileira. Bacana? Então, vamos tentar compreender dessa maneira. Bom, é o seguinte, o governo, o início dos anos 90, marca o início de uma nova ordem internacional. Aquela ordem que brotou dos escombros da Segunda Guerra Mundial, caracterizada pela disputa bipolar pelo comando do planeta entre os Estados Unidos, à frente do bloco capitalista, economias de mercado, e a União Soviética, à frente do bloco socialista, economias planificadas, aquela disputa pelo comando do planeta, polarizada entre soviéticos e americanos, chega ao fim na passagem dos anos 80 para os anos 90. Sobretudo por conta, claro, do colapso da União Soviética. Então, nós temos aí, no final dos anos 80, o início do colapso daquilo que se convencionou chamar de socialismo real, que é o socialismo aplicado pelo conjunto das referências de esquerda desde a Revolução de outubro de 17,
um socialismo que não é com democracia, é um socialismo amparado por um regime de partido único, e é óbvio que esse modelo, que tem como referencial o socialismo real do Joseph Stalin, que governou a União Soviética entre 1924 e 1953, portanto, até sua morte. Então, os regimes de partido único adotados no leste europeu, na Ásia, em Cuba, na própria União Soviética, em alguns lugares da África, esse regime de partido único começa a desmoronar a partir do final da década de 80. À época, o comando da nação soviética estava entregue a um reformista chamado Mikhail Gorbachev, né, que implementou algumas medidas de cunho político, a glasnost e a perestroika, que é um conjunto de medidas no plano econômico de viés liberal. Então, a União Soviética começa a implodir. O socialismo real no leste europeu, na própria União Soviética, começa a fazer água. E aí nós temos, obviamente, o desfecho, a conclusão da Guerra Fria. Abre-se desde então, início da década de 90, uma nova ordem internacional. Nessa nova ordem internacional, é óbvio que os governos à frente das economias de mercado, a começar pelo próprio Estados Unidos, vão se sentir um pouco mais aliviados, porque não tem mais a contrapartida perigosa da União Soviética. A União Soviética implodira. E com ela trouxe uma série de países cujos governos adotavam regimes semelhantes, sobretudo na região do leste europeu. Então, isso faz com que os governantes, na década de 90, se sintam um pouco mais livres, um pouco mais tranquilos, para poder adotar medidas que certamente não eram do bom gosto dos setores populares, dos setores menos favorecidos da sociedade como um todo. Então, a partir desse momento, começa a pressionar muito fortemente, e quem faz? O empresariado, uma pressão exercida sobre os governos, para que os mesmos adotem uma política de ajuste na área econômica e na área social, que não necessariamente agradava aos trabalhadores. Porque no contexto da Guerra Fria, tanto nas economias periféricas quanto nas economias centrais, União Europeia, Europa como um todo, Japão e Estados Unidos, e no caso das economias periféricas, o Brasil, é óbvio que nos anos 90 os governantes dessas economias de mercado, tanto centrais quanto periféricas, vão se sentir um pouco mais à vontade para curvarem-se ao apelo do empresariado e assim adotar uma política que esteja alinhada com os propósitos desse mesmo empresariado. Estando essa política alinhada aos propósitos desses empresariados, essa política ela é prejudicial, ainda mais excludente, para as classes trabalhadoras, para os setores menos favorecidos da sociedade como um todo. Entende? E o governo de Fernando Henrique Cardoso se inscreve nesse contexto, nos anos 90. Então, nós temos, portanto, o fim da Guerra Fria, o estabelecimento de uma nova ordem mundial, certo? Como está colocado aí nesse primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo, e, é claro, o estabelecimento nessa nova ordem mundial, nós vamos perceber claramente a seguinte disputa, e ela se nota até hoje. Qual é a disputa? De um lado, aqueles que querem um mundo unilateral, que tenha apenas um lado, e que esse lado seja protagonizado pela maior expressão econômica
política e militar da face da Terra, os Estados Unidos da América do Norte. Então, quem é que prega essa ordem internacional unilateral comandada pelos Estados Unidos? Começando pelo próprio Estados Unidos. E aí, meu amigo, nem democrata, nem republicano. Ambos pregam esse tipo de coisa. Ainda que os democratas sejam um pouco críticos a esse tipo de postura. E do outro lado, digladiando com essa proposição de um mundo unipolar, você tem aí, obviamente, a defesa de um mundo multipolarizado, multidiplomático, que todos os litígios sejam de fato discutidos, arbitrados e resolvidos pela ONU, pelo seu Conselho de Segurança, que as questões de natureza comercial, especialmente no plano econômico, sejam resolvidas com a recém-criada OMC, Organização Mundial do Comércio. Ou seja, que tudo seja arbitrado pelos órgãos que representam a comunidade de nações, os quase 200 governos soberanos espalhados pela face da Terra. A partir desse momento em que não se tem mais uma disputa simétrica, parelha, igual, renhida, nós vamos perceber que, a partir dos anos 90, inicia-se uma nova era marcada por conflitos regionais e, desses conflitos regionais, um certo assimetrismo. De um lado, os Estados Unidos, do outro, uma nação que resiste, um governo que resiste à ingerência norte-americana. Exemplo disso, a guerra no Golfo, nos anos 90, entre os Estados Unidos, de um lado, e o Iraque, do outro. Outro exemplo, na ex-Iugoslávia, a guerra contra os sérvios. Aí o apoio aí das tropas da OTAN, que não é uma tropa, que não é um acordo militar multidiplomático. Não, não é. A OTAN havia sido criada no contexto da Guerra Fria pelos Estados Unidos, havia sido fundada, e ela serve aos propósitos do bloco liderado pelos Estados Unidos na Guerra Fria. E depois da Guerra Fria ela continuou existindo, só que agora passa a servir aos propósitos dos Estados Unidos e seus aliados, especialmente estabelecidos no continente europeu. Ok? Então, há várias bases militares associadas às tropas da OTAN, exatamente ali nas cercanias da Europa, certo? Na região da própria Europa e nas proximidades da Europa, do Oriente Médio, etc. Ok? Então, nós temos esse cenário. Agora, essa nova ordem mundial, a partir de 1990, ela também é marcada no plano econômico pela formação dos blocos econômicos. Os blocos econômicos. Por exemplo, o NAFTA foi criado em 1994. México, Estados Unidos e Canadá. O Mercosul, que havia sido a pedra fundamental lançada em 85 pelo Sarney, mas que só se tornou uma realidade nos governos dos anos 90, ou seja, pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. E, além disso, claro, né, a APEC, a Associação para a Cooperação Econômica do Pacífico, da Ásia e do Pacífico, a APEC, e a ASEAN, né, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, né, aquela região ali do Vietnã, Camboja, Laos, aquela região ali, a Filipinas, fazem parte dessa ASEAN. Então, é um momento marcado pela criação dos blocos econômicos regionais. Mas, junte-se a isso também, nós vamos ter aí um processo de concentração econômica. Uma concentração ainda maior. Esse fenômeno da concentração econômica vem desde o final do século XIX. Desde a crise por que passou a Europa entre 1873 e 1896. Desde aquela crise. Mas agora essa concentração, ela se avolumou, ela se intensificou, meu amigo e minha amiga. Ela se intensificou. E aí nós temos, obviamente, esse processo de concentração sob o comando do capital especulativo.
Porque nós temos que pensar o seguinte, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, impôs-se no mundo um novo modelo econômico, que é o chamado toyotismo, que está alinhado aí com a terceira revolução industrial, onde a ordem do empresariado era produzir o suficiente para abastecer as demandas. Portanto, começa a sobrar muitos recursos que poderiam ser investidos no setor produtivo, mas não, eles serão drenados, eles serão desviados para o setor especulativo. Os caras vão viver de renda e não da produção. Então, o capital especulativo passa a comandar, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a cena econômica global. É o capital internacional. E nos anos 90 isso está muito bem consolidado. É o momento em que se apresentam as grandes corporações privadas, sobretudo do ramo financeiro, que passam a ditar regras no mundo inteiro. A ditar regras no mundo inteiro. E o Fernando Henrique Cardoso, o que a gente pode falar do seu governo? Está ou não alinhado a todo esse movimento? É claro que está. Certo? Eu vou passar aqui a telinha para vocês, ok? E agora, então, nós vamos pensar no seguinte. O Fernando Henrique Cardoso, eu já vou começar aqui fazendo para vocês uma afirmação. O governo Fernando Henrique Cardoso é um governo que adota uma gestão pública de viés neoliberal e adota uma política econômica também neoliberal. Assim sendo, nós temos que, então, antes de falar sobre como ele aplica isso no Brasil, nós temos que falar um pouquinho sobre o que vem a ser o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? O próprio nome já nos credencia a compreendê-lo de cara. Neo quer dizer novo, liberalismo, um projeto, um modelo liberal que havia sido concebido lá atrás, há 250 anos, há quase 250 anos atrás, um livro de um cara, de um escritor escocês, de origem escocesa, britânico, o Adam Smith, escreve A Riqueza das Nações, publicado no ano da independência americana, em 1776, e nesse livro ele elenca o que para ele será ideal a ser adotado a partir daquele momento em que a economia passa por um processo de revolução industrial. Então, ele passa a defender a liberdade econômica, a livre concorrência. Portanto, ele se coloca contra o protecionismo, contra o pacto colonial, contra o mercantilismo europeu, contra a intervenção do Estado na economia e passa a defender o quê? A lei da oferta e da procura. Na verdade, ao defender a lei da oferta e da procura, a chamada mão invisível de mercado, ele está corroborando com uma tese, à época, apresentada por um pensador econômico francês chamado Gourmet, em que ele escreve: deixar e fazer, deixar e passar, o mundo vai por si mesmo. Laissez-faire, laissez-passer, le monde par lui-même. Nessa tese, o que ele está defendendo? A livre concorrência e a liberdade econômica. O fim dos monopólios, o fim do pacto colonial, o fim da servidão, a defesa do trabalho livre e assalariado. Mas, Cires, o que isso tem a ver com o debate de hoje? Porque a matriz doutrinal do neoliberalismo, recentemente concebido por figuras importantes como Friedrich Hayek e o Milton Friedman, que são dois grandes nomes do debate das ciências econômicas, o Hayek lá na escola austríaca e o Milton Friedman na escola de Chicago, né, que é um celeiro dessa safra de economistas neoliberais. O Chile, que não me deixa mentir. O governo do presidente Pinochet, do general Pinochet, desde 73, aproveita essa mão de obra qualificada que havia sido formada lá em Chicago, lá no Illinois, na Faculdade de Economia. Os boys, os meninos de Chicago, os Chicagos Boy. Então, eles foram apropriados, foram contratados pelo ditador Pinochet para adotar um choque ultraliberal na economia chilena, que, à época,
até então estava sob o comando socialista, o Salvador Allende. Então, a partir de 73, o Chile parece ser uma vanguarda na aplicação dessa política neoliberal. É sério, uma vanguarda. O primeiro país a adotar uma política neoliberal, com certeza, está aqui vizinho de nós, o Chile. O Chile, que o atual chefe da economia brasileira no governo atual, o Paulo Guedes, sempre toma isso como referencial. Ele que também estudou na escola de Chicago, com certeza, ele é cria daquilo ali. Bom, então o Milton Friedman e o Frederick Hayek aproveitam-se dos postulados defendidos pelo Adam Smith lá no final do século XVIII e defende. Nesse momento é preciso que a gente desarme o Marapuca, que havia sido criado desde a crise de 1929, quando, então, as economias de mercado tiveram que adotar alguns ajustes de viés keynesiano. Estou me referindo ao pensador econômico John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes defendia que, para a gente se safar de uma crise de superprodução e de retração de demanda, nós precisamos do protagonismo do Estado, isto é, do governo. O governo deverá interferir na economia para quê? Para poder reduzir a produção, desovando os estoques e aumentar o consumo, melhorando a capacidade, o valor do trabalho e aumentando o emprego. Então, ele propõe o restabelecimento do equilíbrio entre demanda e oferta. Isso é o John Maynard Keynes, essa maior presença do Estado na economia. E é esse o debate que hoje é colocado. De um lado, você tem aqueles que pregam o neoliberalismo, do outro, aqueles caras que pregam o keynesianismo, as chamadas medidas anticíclicas ou contracíclicas. Então, meus amigos, os governos neoliberais vão adotar essa linha, propugnada aí pelo Milton Friedman, pelo Hayek e outros nomes. E é uma linha diametralmente oposta ao welfare state, a essa linha adotada pelos keynesianos, que seria o quê? Flexibilização da legislação trabalhista, suprimindo o direito, reduzindo, subtraindo direitos e a legislação. Por exemplo, para os neoliberais, impõe-se a necessidade de uma legislação que não seja mais protetiva. A legislação ela tem que ser uma legislação que caiba nas conveniências do capital. Daí a necessidade de reduzir, retirar direitos. Propõe também a redução do Estado. O Estado tem que ter um tamanho ideal definido pelo mercado. Por exemplo, a Seguridade Social, ela não pode mais ser nem universal, tampouco pública. Não tem que ser custeada pelo Estado. Você quer ter alguma tranquilidade quando não puder mais trabalhar, ou porque não tem condições de saúde, ou porque já está muito velho, então tomara que você tenha feito uma previdência durante seu período produtivo, para que você possa usar agora. É aquela historinha da formiga, né? Sempre guardar para o inverno, que uma hora ele chega. Mas não, dentro da tese keynesiana, o Estado assumiria esse ônus. O Estado assumiria essa função de instituir uma seguridade pública que fosse, ao mesmo tempo, universal. Que fosse universal e pública. Mas não, agora não. Dentro dessa pressão neoliberal, a ordem é desmantelar a seguridade pública, a previdência, as aposentadorias, etc. Defende também, claro, a redução dos encargos trabalhistas, visando maior competitividade das empresas. Por quê? Porque a partir dos anos 90, como já lhes disse há pouco, a economia é marcada pela abertura das fronteiras econômicas, o fim das cargas protecionistas, o fim das salvaguardas, e aí você tem um maior fluxo de mercado global. E nesse fluxo de mercado global, você tem que estar bem competitivo. Para ser competitivo, você tem que reduzir custos. Para reduzir custos, você tem que cotar direitos dos trabalhadores. Olha a pressão, meu velho. Então, Fernando Henrique Cardoso elege-se presidente com a certeza, pelo menos por parte do empresariado, que ele vai adotar essa linha. Sabe por que tem mais ou menos essa certeza? Porque o Fernando Henrique Cardoso, isso antes dele
ser eleito presidente, em 1993, ele disse uma coisa que acabou animando o empresariado. Ele ainda era ministro das Relações Exteriores. Ele disse o seguinte: esqueçam o que escrevemos, porque o mundo mudou e a realidade hoje é outra. Esqueça o que escrevi. Meu amigo, como é que pode um intelectual da estirpe, da musculatura, da estatura de um Fernando Henrique Cardoso, de repente se posicionar dessa maneira? Isso causou um frisson danado. Esqueça o que eu escrevi. Quando um intelectual fala para você, esqueça o que eu escrevi, quer dizer o quê? Olha, esqueça os princípios que eu sempre advoguei, porque agora eu vou agir segundo a realidade. Ou seja, vou abandonar o meu programa, os princípios que sempre me presidiram, e vou estreitar laços e vou flertar com a realidade, tornando-me cada vez mais pragmático. Quando você abandona o programatismo e descamba de uma vez por toda para o pragmatismo, definitivamente toda a sua obra intelectual foi por ralo. Então, esse é um grande dilema que não é mais para o Fernando Henrique Cardoso, mas é um dilema, por exemplo, para as esquerdas, de uma forma geral, e para o próprio Partido da Social-Democracia Brasileira. A gente precisa entender que esse partido, quando foi fundado a partir de uma dissidência do PMDB, esse partido, pelo menos, trazia em seu nome Partido da Social-Democracia. Social-democracia é uma terminologia que, para ser dita, tem que ser dita com muito cuidado. Voltando aí num passado não muito distante, lá por ocasião da criação, da fundação da Segunda Internacional, depois que o Marx já nem era mais vivo, em 1991, foi fundada a Segunda Internacional, por seguidores do pensamento de Marx, dentre os quais Vladimir Lenin, que viria a ser o grande líder da Revolução de Outubro, em 17, lá na Rússia. A Segunda Internacional tornara-se um grande depositário de partidos de esquerda na passagem do século XIX para o século XX. Só que a quantidade de partidos, de lideranças nessa internacional acabou fazendo com que houvesse um encontro, e nesse encontro houve uma decisão que desagradou os revolucionários mais autênticos. Porque a maioria da Segunda Internacional era comandada por pessoas mais moderadas. Exemplo, Karl Kautsky, o Bernstein, eram figuras mais moderadas. E esse pessoal defendia uma revisão do pensamento marxista. Nós vamos continuar adotando uma linha de investigação marxista, fazendo um diagnóstico da sociedade numa perspectiva materialista, dialética, histórica, mas a nossa proposição e a nossa atuação política vai deixar de flertar com a revolução e vai descambar para a reforma. Fazer reforma no sentido de reduzir a desigualdade social e, ao mesmo tempo, aumentar, aprofundar, intensificar o Estado de Direito democrático. Essa é a social-democracia, que passou a comandar a Segunda Internacional, desde o início do século XX. Quanto aos marxistas mais ortodoxos, mais radicais e, portanto, revolucionários, eles romperam com a Segunda Internacional e fundaram a Terceira Internacional, que mais para frente será apropriada pelos stalinistas, é a Internacional Comunista. Então, a partir do início do século XX, nós passamos a ter duas referências no plano da esquerda, de orientação marxista: a Internacional Socialista e a Social-Democrata, e a Internacional Comunista, que acabou se tornando stalinista depois do falecimento de Lenin e da própria morte, da própria inviabilização da liderança de Leon Trotsky. Aí o Stalin se apropriou da Terceira Internacional e se tornou um expoente aí, né, uma referência para o governo do socialismo real da União Soviética de Stalin. Bom, a Internacional Socialista continua existindo, existe até hoje. Então, quando esse partido foi fundado em 1988, foi fundado por um sociólogo
orientação intelectual marxista, que defende a teoria da dependência, portanto, ele faz uma análise que tem muito a ver com keynesianismo e nada a ver com o neoliberalismo de Hayek e Friedman, e esse cara é um dos fundadores do Partido da Social-Democracia Brasileira. Espera-se que esse partido vá fazer parte da Internacional Socialista. Ou seja, o partido surge do espectro partidário brasileiro como alternativa de centro-esquerda. E, naturalmente, iria disputar votos com quem? Com outros partidos de centro-esquerda daquela época, final dos anos 80, o PT, o PDT. O PT, porque a maior parte dos dirigentes do PT era identificado exatamente com essa linha do socialismo pela via democrática. E o socialismo por reformas. Então, o PT tinha esse viés. Pelo menos a direção, a ala majoritária do partido, que, grosso modo, dava a orientação para o partido. Então, meus amigos, o Fernando Henrique Cardoso e seus colegas de partido fundam um partido intitulado Partido da Social-Democracia Brasileira. Espera-se que ele vá fazer exatamente aquilo. Mas ele pediu, esqueça o que escrevi no passado. Escrever o que ele escreveu no passado. O Fernando Henrique Cardoso, então, elege-se. Já, naturalmente, ele dá continuidade ao Plano Real. Olha, o Plano Real é um programa que visa a estabilização da moeda brasileira. Mais do que isso, o Plano Real também visa estabilizar não só a base monetária brasileira, impedindo que o real tenha sucessivas desvalorizações, como foram desvalorizações como se observou ao longo dos anos 80. Então era preciso criar uma moeda forte, mas não só isso, era preciso também combater a espiral inflacionária e, ao mesmo tempo, como é que o governo vai fazer isso? Ele abre as portas para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. O Collor já tinha começado isso. O Fernando Henrique Cardoso, ele continua essa estratégia. Porque você tendo mais mercadoria vindo de fora, concorda comigo que a pressão sobre a inflação não será tão grande. Aí você tem uma certa estabilização dos preços e também da base monetária. Então você cria uma certa estabilidade. Você combate aquela cultura da inflação. Então ele consegue fazer isso. Então a primeira fase desse plano, que se estende até 1999, portanto até o início do seu segundo mandato. Então, ao longo do primeiro mandato, a estratégia do Plano Real qual é? Valorizar a moeda nacional, esse é um ponto importante. De que maneira? Com a política fiscal sob controle. Como é que você controla a política fiscal, gente? Controlando o Banco Central. Estabelecendo uma política de câmbio fixo. É o governo que, grosso modo, dá as cartas para dizer se o real pode ou não desvalorizar. Depois ele vai soltar, igual o menino que está com a pipa na mão. Vai soltar aos poucos. Outra política importante, a redução da espiral inflacionária. De que jeito você faz isso? Elevando a oferta de bens e serviços. Como é que você eleva a oferta de bens e serviços? Abrindo a economia para a entrada de bens e serviços lá de fora. Outra coisa que ele faz, reduzir imposto. Tem que reduzir os impostos. Principalmente sobre a importação, exatamente para ampliar essa oferta de bens exportados aqui, importados no nosso país. E, por fim, o governo precisaria aumentar as demandas internas com uma política de geração de emprego. E, de fato, nós temos aí, até 1998, uma queda severa do desemprego no Brasil, uma certa estabilização. Gente, isso foi fundamental para a vitória do Fernando Henrique Cardoso, reeleito presidente em 98. Só que tem um detalhe. Ele foi reeleito presidente, embora a Constituição não permitisse isso. Mas para tudo tem jeito. E qual é o jeito? Se a Constituição diz que não pode, você faz uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Essa PEC será aprovada em 97. A PEC que garante o direito do Fernando Henrique Cardoso de se reeleger presidente, caso seja essa a vontade popular. Então, a segunda fase do Plano Real
vai começar a partir de 90, portanto, na segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso. E aí os efeitos colaterais serão mais sentidos. É isso, gente. Toda política de ajuste neoliberal, os efeitos imediatos são muito bons. Porque isso gera um furor, as pessoas querem investir. Pô, puta merda, o Brasil é o próprio caminho. Afinal de contas, nos anos 90, você tem problemas sérios na economia lá na Rússia, uma crise muito séria, na economia sul-coreana e principalmente na economia do México. Eu lembro aqui a famosa crise de 94, 95. Na ocasião, o presidente do México era o Ernesto Zedillo, do Partido da Revolução Institucional. A situação no México estava muito séria. É aquilo que todo mundo temia. Então, aquilo que se chama efeito tequila. Tequila é uma bebida com alto teor alcoólico. Você toma numa noite, no dia seguinte você está com uma puta, uma dor de cabeça. Então, o efeito tequila, ou seja, os efeitos daquela crise lá no México, aqui no Brasil. Por quê? A economia mexicana muito se parece com a economia brasileira. São economias periféricas que atraem principalmente o capital especulativo. O capital especulativo é de alta volatilidade. Ele evapora muito facilmente. O cara aplica na bolsa hoje cedo e já pega de volta o lucro à tarde. É de alta volatilidade. Não é um capital que se emprega na indústria. Lembra que eu falei para vocês que agora, no plano macroeconômico, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tem ocorrido um aumento dos investimentos especulativos em detrimento do produtivo? Então, o Brasil, sendo uma economia periférica, ele acaba atraindo o quê? O capital especulativo. Porque a taxa de juros no Brasil é muito alta. Se é muito alta, os caras vão ganhar muito no Brasil. Mas por que aqui é muito alto? Porque senão ninguém investiria no Brasil. O risco de se aplicar no Brasil é muito maior. Então você ganha muito porque você arrisca mais. Aplicando no Brasil. Aplicando em títulos da dívida do governo, aplicando em ações lançadas na Bolsa. Era especulação mobiliária ou financeira. Então, gente, a partir de 1990, o Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente, ele adota a segunda etapa do Plano Real. E aí, meu amigo, fica muito claro o viés neoliberal do Plano Real. Fim da indexação monetária. Não há mais aquela política de câmbio fixo. Agora o câmbio é móvel. O real vai valorizar segundo a lei da oferta e da procura, não de acordo com as conveniências do governo. Eu lembro que a Argentina manteve essa política de câmbio fixo e a Argentina acabou pipocando lá em 99 para 2001. 99 era o Carlos Saúl Menem, né, do Partido Justicialista, mas aí em 99 houve eleição na Argentina, o Fernando de la Rúa, ele assume o governo, ele era de um partido, vamos chamar de a União Cívica Radical. E o Fernando de la Rúa adota uma política, mantém o Domingos Carvalho à frente da economia argentina, é um neoliberal, ele adota uma política de câmbio móvel, o plano vem abaixo, o plano Carvalho vem abaixo, o de la Rúa acaba renunciando em 2001. Foi a famosa crise argentina de 2001. Então, Fernando Henrique Cardoso, ele governava o Brasil durante a crise mexicana de 95, a crise russa de 98, a crise argentina de 2001. É uma coisa muito séria, 2000, 2002. É uma coisa muito séria. O Fernando Henrique Cardoso passou momentos muito difíceis realmente. Certo? Mas ele adota a política do Plano Real. Consegue estabilizar a inflação, está sob controle, só que tem um detalhe. Com essa política de câmbio flutuante, a partir de 99, o real começa a desvalorizar. É claro que os empresários, os setores financeiros vão botar a culpa em quem? Se o Plano Real está fazendo água e o Fernando Henrique Cardoso está perdendo, vamos assim dizer, está perdendo popularidade, ele não vai, por exemplo, conseguir eleger o seu sucessor, porque ele não poderia mais candidatar-se na eleição de 2002, então ele apoia um cara do PSDB que não consegue, não é páreo para o Lula. O Lula vence as eleições. Então, de repente, a partir de 2001, com a crise na Argentina, com o Plano Real fazendo água no Brasil, a alternativa Lula começa a crescer bastante. E aí
a ideia aí o chamado risco Brasil começa a aumentar. Porque se o Lula for presidente, aquela coisa. Por isso que o Lula, todos sabedores de que venceria o pleito em 2002, ele lança, na reta final da sua campanha, uma carta ao povo brasileiro, se comprometendo em manter as bases do Plano Real. O Lula se comprometeu com o mercado financeiro, com os investidores lá fora e com o próprio eleitorado brasileiro, que, embora fosse um cara que se apresentava como uma alternativa de esquerda, ele se comprometeu em manter as bases do Plano Real. Não necessariamente ele ia adotar uma política neoliberal. E isso acabou um pouco acalmando o mercado, vamos assim dizer. Então, não houve muita fuga de capitais depois que o Lula apresentou essa ideia. Porque era um momento em que na América Latina já estava acontecendo, gente, o avanço, claro, o avanço de setores aí importantes da oposição a essa política neoliberal. Mas eu quero aqui, antes da gente encerrar esse estudo, falar de uma coisa muito séria durante o governo da FHC. Que é uma coisa que tem a ver com casuísmo e, ao mesmo tempo, corrupção. Por que casuísmo? Sabe aquela coisa de legislar em causa própria? Então, o Congresso brasileiro, de maioria que apoia Fernando Henrique Cardoso, aprovou uma emenda à Constituição em 1997, foi aprovado na Câmara no início do ano, em outubro, lá no Senado, a Câmara que assegura ao presidente, naquele mesmo mandato, o direito de um novo mandato, caso seja essa a vontade das urnas. Não havia. A Constituição brasileira havia sepultado o Instituto da reeleição. Mandato de 4 anos, reeleição não. O Fernando Henrique Cardoso, ele consegue viabilizar uma base de sustentação majoritária no Congresso, ele tinha que ter 3/5 do Congresso para aprovar a emenda da reeleição. E ele consegue aprovar. Bom, é claro que a maior parte dos que votaram na emenda da reeleição o fizeram movido por princípios, e que é isso mesmo, o Fernando Henrique Cardoso era a opção para a direita naquele momento, o projeto neoliberal, para tentar conter aí o avanço da esquerda no país. Mas acontece que o Fernando Henrique Cardoso não tinha certeza de que poderia ter 3/5. E aí ele começa, obviamente, a mexer com os pauzinhos para conquistar esses 3/5 pela via nada convencional, ou seja, de maneira corrupta, corrompendo votos dentro do Congresso. Corrompendo, comprando votos. Então você tem uma mistura de casuísmo e corrupção. O Carlos Menem fez a mesma coisa em 95 na Argentina, na sua emenda da reeleição na Argentina. E o Fernando agora faz em 97. Essa situação foi muito séria, meus amigos. Muito séria, essa questão da corrupção. Então, aí nós temos aí para você uma manchete da Folha: deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil. Quer dizer, é testemunha, vamos assim dizer, é um delator premiado. O cara está contando. As oposições pedem uma CPI. Como as oposições não têm maioria no Congresso, portanto não conseguem recolher o número suficiente de assinaturas, a CPI é engavetada. A Polícia Federal, obviamente, naquele momento, comandada por um governo, pelo ministro da Justiça, que era Fernando Henriquista, ou seja, que era tucano, a Polícia Federal não investiga, ou faz uma investigação mequetrefe. Assim não se cria um conjunto de provas que credencia a Procuradoria-Geral da República, à época é o Geraldo Brindeiro, que era o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República acabou engavetando essa investigação contra o Fernando Henrique Cardoso e a compra de votos. Ou seja, acabou em pizza toda essa história. Ok? Então, assim começa a segunda gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, de 99 até 2003. É nela que nós vamos ter, com a aplicação dessa segunda etapa do Plano Real, o aparecimento, a evidência, ou seja, avolumam-se os efeitos colaterais.
E vamos aqui elencar para vocês. Olha só. Primeiro, a desindustrialização. Por que desindustrialização? O governo começa a reduzir impostos sobre a importação de bens manufaturados, ao mesmo tempo em que ele reduz os impostos sobre a exportação de bens primários, de commodities. Então, o Estado brasileiro continua com a sua política de dependência. Fernando Henrique Cardoso parece que esqueceu realmente o que ele escreveu, porque ele não desenvolve o polo industrial, ele não fomenta a industrialização do Brasil, ele privatiza estatais, que poderiam ser protagonistas aí nesse processo de industrialização. Não. O que houve no Brasil foi desindustrialização, porque não dá para as indústrias brasileiras concorrer com a indústria chinesa, concorrer com a indústria americana, com as indústrias do mundo inteiro. Claro que a economia brasileira tornou-se mais vulnerável, porque agora ela reassume a sua vocação exportadora de bens primários, e o risco país começa a aumentar. Aumenta muito o risco país. Então, esse é um problema sério. Com isso, claro, com essa política de desindustrialização, o que você acha que vai acontecer? O desemprego vai aumentar. Corte na oferta de trabalho. Aumento do desemprego. Soma-se a isso o fato de estar havendo uma modernização do parque industrial com novos equipamentos que dispensam a mão de obra. Por exemplo, setor de serviço. Quem foi testemunha na década de 80? Na década de 80, você ia para um banco, você tinha lá 50 atendentes no banco, 50 caixas. A partir dos anos 90, isso passou para 8. Hoje você vai num banco de grande porte aqui, lá no centro de Uberlândia, você será atendido por 2 ou 3 caixas, no máximo, por conta da técnica, por conta da robotização no setor de serviços também. Então, isso provoca um aumento do desemprego importante. Não há nenhuma legislação que proteja o trabalhador. Outra coisa, o governo passa a reduzir os gastos do governo, reduzindo, cortando investimentos da saúde e da educação. Eu lembro aqui que, na época do Fernando Henrique Cardoso, os funcionários públicos passaram, olha, sério mesmo, 1000 dias sem nenhum aumento salarial, sem nenhum reajuste salarial. Quem trabalha no serviço público sabe o que eu estou falando. 1000 dias. Eu lembro aqui em Uberlândia de botar cartaz aí nas ruas, falando 1000 dias sem reajuste do governo FHC. Falando sério. O negócio é muito sério, meu. Entendeu? Então, é uma política de desassistência social, aumento das desigualdades sociais, ou seja, os efeitos colaterais ficam muito evidentes. Então, esse insucesso da política econômica, que está fazendo água, inflação retomada, o dólar valorizado cada vez mais. É claro que eles vão atribuir toda a culpa à candidatura do Lula, que estava crescendo em 2002, em 2001, 2002. Okay? A eleição ocorre no final de 2002, o Lula toma posse em 2003. Então, a inflação em 2001 e 2002 aumenta, o risco país aumenta, vai para 300 e tantos pontos, geralmente tinha que ficar ali próximo de 100, está muito alto. E uma coisa importante, o desemprego é muito sério. Os indicadores sociais ficam comprometidos com esse processo de desindustrialização, com esse processo de redução da máquina, com esse processo de desassistência. Ou seja, gente, é a adoção ipsilítere, plena da política neoliberal. É política neoliberal, sobretudo nessa segunda fase do plano real. E aí, meu amigo, os fundadores da República Democrática, lá dos anos 80, dentre os quais eu devo aqui admitir e reconhecer a importância dos tucanos nesse processo de democratização do Estado brasileiro, assim como o MDB, o PT e outras agremiações, os partidos comunistas, enfim, os sindicatos, etc. Mas uma das metas dos democráticos era restabelecer o crescimento da economia brasileira e melhorar os indicadores sociais. Houve modernização da economia, a economia continuou dependente e os indicadores sociais
continuaram sofríveis. Isso nos ajuda a entender a vitória de Lula. Mas o governo Lula é para o nosso próximo palestrante. Então é isso, meus amigos, eu espero, sinceramente, que eu tenha contribuído aí um pouquinho com vocês, mas era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou aqui inteiramente ao dispor de vocês para qualquer tipo de pergunta, enfim, ok? Fiquem à vontade. Por enquanto, muito obrigado pela atenção. Desculpe, tem hora que eu elevo muito o tom, é porque eu empolgo, entenderam? E eu espero que o som e a imagem tenham chegado muito bem para vocês, e mais do que isso, que vocês tenham compreendido a essência dessa aula. Muito mais importante do que o meu esforço aqui em Dala é exatamente vocês assimilarem bem essa análise. Okay? Então, fiquem à vontade para as perguntas. Estou aqui à disposição de vocês. Certo? Eu vou fechar essa tela e vou ficar aqui apenas com só um minutinho, deixa eu aumentar aqui. Isso, ficar maior aqui no quadro. Antes eu não estava me vendo, agora que eu estou me vendo aqui um pouquinho. Tá bom? Eu vou abrir o chat. Cires. Pois não, Saulo? Quero te agradecer aí pela excelente aula. Tá? Se for olhando o chat aí, você vai ver inúmeros elogios, o pessoal gostou bastante. Eu agradeço a todos vocês. Tá? E aí a gente está desenvolvendo as perguntas da seguinte maneira. Sim. A gente faz bloco de 3 perguntas, e aí, enquanto você responde, o pessoal vai respondendo, vai perguntando mais. Tá? Ainda não apareceu, o pessoal está digitando as perguntas. Sim, sim. Mas eu queria que você comentasse o seguinte. Pois não? Embora nós ainda vamos falar do PT e do governo Lula na próxima aula, tendo em vista a forma que foi feita a reeleição, você acha que o PT, durante o governo, deveria ter proposto o fim dessa reeleição, ou pelo menos atacar de forma mais direta a reeleição e a forma que ele foi feito? Ou foi melhor optar por botar uma pedra sobre isso, que era um outro momento, e seguir em frente? Olha, Saulo, com toda honestidade, eu acho que um mandato apenas 4 anos é muito pouco. Principalmente para você empreender, porque o mandato de 4 anos, você governa, na verdade, 3. Porque o primeiro ano você tem que governar com o orçamento votado na legislatura anterior. Portanto, você não pode implementar o seu programa de governo, o programa de governo eleito. Então, acho que o mandato de 4 anos muito sofrível. Para mim, o mandato deveria ser de 6 anos, sem o instituto da reeleição. Agora, com o mandato de 6 anos, eu defendo também o chamado plebiscito revocatório. Algo muito semelhante ao que foi criado na Venezuela, em 1998, com a promulgação da Constituição venezuelana. Lá o mandato é de 6 anos, depois é que acabou aprovando a emenda da reeleição, ad eterno, certo? Isso depois, mas antes era um mandato para 6 anos, e no meio, completados 3 anos, a oposição, se conseguir o número de assinatura que esteja acima de 20% do eleitorado, o Poder Judiciário é obrigado a convocar um plebiscito revocatório. E nesse plebiscito, se o governante não tiver aprovação da maioria de quem foi ao plebiscito, imediatamente ele deixa o governo e novas eleições presidenciais são feitas. Isso, por exemplo, é na Venezuela, acho que assim também nos cantões suíços, no Canadá, embora lá seja parlamentarismo, mas aqui no Brasil eu acho que seria isso. Então, a minha proposição nessa perspectiva, falando disso, seria um mandato sem o Instituto da Reeleição, com 6 anos, com 4 anos eu acho inadmissível. Um mandato de 4 anos não dá para você efetivar aquilo exatamente pelo qual você ganhou o apoiamento da sociedade e você deveria tocar a sua política. Com 3 anos de governo na prática, você não consegue fazer muita coisa. Agora, por que eu sou contra o Instituto da Reeleição? Porque sempre no último ano de mandato, os governantes esquecem-se um pouco de
de governar e passam a fazer meramente campanha. Acho isso um absurdo. Para deputado, nem se fala. Deputado, para mim, tem que ser mandato sem nenhum tipo de reeleição. É 4 anos e olhe lá. E para senador nem deveria ser 8 anos. É isso. Tá bom? Ótimo. Nós já temos aqui a primeira pergunta do Edivânio Ávila. Edivânio, boa noite. Ele fala o seguinte: lembro que FHC criou a CPMF sob o argumento para investir na saúde. Em menos de um ano, não investiu um único centavo na saúde. Declarou escancaradamente que desviou toda a verba para pagamento da dívida. Daí ele pergunta: por que não houve CPI e ninguém comenta sobre o assunto? Isso foi bom para a sociedade? Os investimentos na saúde só favorecem a iniciativa privada? E aí ele agradece e parabeniza pela apresentação. E aí, dentro do bloco, a Elizabeth Coutinho pergunta o seguinte, na verdade, ela faz uma afirmação e quer que você comente sobre ela. A economista Conceição Tavares costumava dizer que FHC desconstruiu o que Vargas construiu. E ela quer que você comente sobre isso. Ok. E enquanto você responde essa, tem mais um aqui, peraí, do Adriano X-Tudo. O X-Tudo. Adriano, um beijo para você, meu amor. Amigo Cires, no seu entender, qual foi a principal contribuição do governo FHC para o sucesso do governo Lula? E o que mais atrapalhou um maior sucesso do PT ao herdar esse governo? Aí a gente fecha esse bloco de 3, enquanto eu organizo aqui as próximas 3. Bom, primeira coisa, todas as taxas adicionais que foram criadas, isso não só Fernando Henrique Cardoso, mas governos antecessores, tinham como objetivo fazer um superávit fiscal primário. Ou seja, o volume de recursos que entram deveria ser sempre maior do que aquele recurso que era despendido para o pagamento das despesas correntes, os chamados custos correntes. Era preciso, então, sobrar alguma coisa próxima a 3%, equivalente do valor do PIB, para o pagamento de serviços, tanto da dívida interna quanto da dívida externa. O governo imaginava que, ao fazer um superávit fiscal, reservando um dinheiro para pagar os credores, isso gerava uma redução da pressão sobre os papéis do governo brasileiro, os títulos da dívida brasileira, e, ao fazer essa redução, esses títulos não ficavam tão desvalorizados. A ideia era interessante, você fazer uma política monetarista. Então, o governo começou a inventar muitas. Tem também um imposto que se paga aí na gasolina, 50 centavos por cada litro, esqueci o nome dele, além da CPMF. A CPMF foi criada com o objetivo nobre de realmente jogar recursos para a área da saúde. Nós temos que lembrar que a Constituição de 1988 instituiu o SUS e o princípio do acesso universal. E isso é um programa de acessibilidade médico-hospitalar muito ousado para uma economia do porte da brasileira. É o melhor programa que se tem notícia no mundo inteiro. A política pública de atendimento médico-hospitalar. Tudo bem no papel. Na prática, não é bem assim, a gente sabe, por conta da falta de recursos. Então, o Instituto da CPMF tinha, a princípio, um propósito nobre, mas acabou sendo desvirtuado, porque o governo acabava pegando esses recursos e também recursos da Previdência para jogar no pagamento das dívidas que estavam vencendo. O governo alegava que não podia decretar moratória dos seus papéis para não gerar um grande aumento na taxa de juros, sendo obrigado a elevar os juros. Certo? Então, a política do governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente o seu segundo mandato, foi uma política essencialmente neoliberal, muito alinhada com os interesses aí dos credores internos e dos credores externos. Lembrando que a dívida pública, em relação ao PIB, aumenta nos últimos anos do governo do FHC. Sobre a questão de Conceição Tavares, em primeiro lugar, aqui eu quero fazer uma homenagem a essa economista de grande quilate da academia brasileira. Ela é um dos expoentes
da economia dos anos 80, ela é uma espécie de matriz doutrinal do Dilson Fumaro, que é o cara que elaborou um programa no governo FHC, que flertava ainda com o keynesianismo, mas a Maria Conceição Tavares ela tinha uma postura mais desenvolvimentista, obviamente, uma postura mais keynesiana. E ela joga pesado, ela critica de maneira muito severa o Fernando Henrique Cardoso, exatamente porque o Fernando Henrique Cardoso estava, principalmente na segunda fase do Plano Real, desviando dos propósitos, ou seja, de fato ele estava esquecendo daquilo que ele escrevera. E a Maria Conceição Tavares, sempre muito atenta, sempre muito perspicaz, sempre fazia essa crítica, né, bem ácida ao Fernando Henrique Cardoso. O próprio Ciro Gomes também fez isso. A terceira pergunta, qual o legado que a FHC deixa para Lula? Olha, o legado é mais ou menos o seguinte, a estabilidade monetária. Eu penso que isso acabou sendo muito, muito bom para o Lula não ter que lidar com esse abacaxi no início do seu governo. Havia, sim, uma certa estabilidade monetária. Ele sabia que se conseguisse acalmar os investidores, razão pela qual ele publica a carta ao povo, e, de fato, ele consegue. Nas primeiras medidas que ele toma em 2003, ele consegue dar uma freada, e aí o real começa o dólar começa a ficar mais contido, e aí o real, que já tinha beirado ali, já estava muito alto, ele consegue manter o real numa certa estabilização. Então, esse é um legado. Agora, esse legado também trouxe um problema. Qual é o problema? O Lula, para poder ser um governo, um Brasil de todos, esse era o lema dele, ele tinha que sinalizar tanto para o empresariado quanto para a classe trabalhadora. Então, ele consegue, com esse propósito, ele consegue realmente fazer um governo de concertação. Um governo que olha para o empresariado, um governo que retoma os investimentos públicos, inclusive na indústria naval, etc. E, ao mesmo tempo, ele melhora o poder de compra do salário. Eu quero aqui lembrar do seguinte a esse que me fez a pergunta. Quando o Lula assumiu o governo, o salário mínimo no Brasil equivalia a mais ou menos $60. E em 2010, mais ou menos, no governo Lula, o salário no Brasil estava mais ou menos equivalendo a $300. Então, isso é uma coisa muito séria. Essa política de valorização do real do salário. Então, o Lula, ele é uma continuidade do ponto de vista da política monetária, é uma continuidade do ponto de vista da política da estabilidade monetária, mas não tem nada a ver com a política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, porque ele consegue realmente melhorar o desempenho das demandas internas, melhorando o emprego, renda, com essa política também de política de assistência social, ele consegue minimamente diminuir a pressão, porque as exportações brasileiras que estavam alavancando no início do governo Lula começaram a retrair-se por volta ali de 2006, 2007, e aí é claro que o governo Lula vai ter que compensar a queda nas exportações, aumentando a produção para o mercado interno. Por exemplo, no ramo da construção civil, as casas populares, etc, etc. Então, Lula consegue. Desculpa, eu estou entrando aí no terreno do vizinho, mas apenas para eu não deixar vago aí a pergunta que me foi feita. Ok? Então, eu concordo. O Fernando Henrique Cardoso tem alguns pontos positivos no seu governo. Acima de tudo, ele era um democrata. Mas é um cara que sujou as mãos, o seu governo sujou as mãos, etc. E tinha boas intenções no começo, mas acabou metendo o pé pelas mãos e a coisa ficou muito séria no final do seu governo. Simplesmente melancólico no final do seu governo. Pois não. Saulo? Cires, a próxima pergunta é do Alex. Inclusive, já peço desculpa para o Alex, que depois eu vi que ele tinha perguntado lá na frente e eu passei despercebido. Ok, Alex, ele pergunta para você, né? Em certo momento, no governo FHC, o país começava a viver uma expansão econômica, mas houve um apagão, literalmente.
A ausência de investimento e planejamento de produção de energia no Brasil foi a derrocada deste governo? Depois Não foi. Eu tem a penso que pergunta o da problema do Miguela. governo Só um FHC é um pouco de demérito dele mesmo, em função da política neoliberal do seu plano, uma política de redução dos investimentos públicos. Isso nos ajuda a entender o apagão no Brasil, a crise de abastecimento na área energética no país, no final do seu governo, mas isso é apenas o símbolo da ineficácia administrativa que caracteriza a política neoliberal. Mas, definitivamente, o problema do Fernando Henrique Cardoso foi, definitivamente, apostar mais as suas fichas visando atender prioritariamente ao empresariado, especialmente os credores lá fora, aumentando os juros. O juro real no Brasil era muito alto, a taxa referencial de juros no Brasil, descontada a inflação, era muito mais alta do que a média de todo o governo posterior do Lula e da Dilma, ok? Então, a taxa de juros era muito elevada para atrair esse capital especulativo. Então, isso gera uma desindustrialização no Brasil e um aumento da dependência. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ele poderia ter se tornado um grande presidente se ele pensasse seriamente numa estratégia de soberania econômica. O que é soberania econômica? Estimular o setor industrial em detrimento do setor de commodities. De que maneira ele poderia fazer? A partir de uma política protecionista. Mas o seu governo é neoliberal e ele tem que flertar com os mercados globais. Há uma pressão do Clinton nos Estados Unidos, uma pressão dos governos europeus, da União Europeia, que já estava se ajuntando e cada vez mais robusta. Há uma pressão do Japão, pressão da própria China pelas commodities brasileiras. E aí o governo Fernando Henrique Cardoso trilhou pelo caminho mais cômodo. Qual é o caminho mais cômodo? Reduzir a carga de impostos que incide sobre a importação de bens manufaturados e reduzir a exportação sobre produtos primários para exportação. Esse deu um roubo muito sério nas contas do Estado. Até hoje, Minas Gerais lamenta e cobra do governo federal o fato de, pela Lei Candir, lembra a Lei Candir? Pela Lei Candir, reduziu a carga de tributo que incidia, por exemplo, sobre o ferro. Minas Gerais é um grande exportador de ferro para a China. Resultado, Minas acabou tendo que perder, teve que abdicar de muitos recursos originários dessa conta do aço e hoje cobra na Justiça do Governo Federal essa fatura. Só para você ter uma ideia. Então, o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, ele acabou aprofundando a política de dependência econômica, diametralmente oposto àquilo que está lavrado na sua grande obra, que é a dependência econômica na América Latina, que é uma obra que ele publica em 1966, durante o seu exílio, logo no início do governo ditatorial do Brasil. Manda ver. Agora, a Miguela, ela pergunta o seguinte, existe uma reclamação do Brasil ser um dos países que tem a maior cobrança de impostos. Uma das propostas desse atual desgoverno é a extinção do SUS, como o mesmo seria implantado no sentido de recolhimento de impostos. Cobrariam menos impostos ou continuaria da mesma forma? O desmantelamento do SUS implicaria necessariamente numa política de redução de carga tributária no Brasil. Esse é o argumento do governo atual. E qual é o argumento do governo atual? Nós temos que reduzir carga tributária para tornar nossas empresas mais competitivas. Certo? E para tornar nossas empresas mais competitivas, nós temos que reduzir tanto as obrigações trabalhistas dessas empresas, quanto as obrigações tributárias dessas empresas para o governo. E é claro que o governo, arrecadando menos, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que reduzir o Estado. E uma das áreas que ele vai ter que reduzir exatamente é no setor de saúde. Por quê? É um setor universalizado. Então, ele tem que reduzir isso. A princípio, o que ele faz? Olha, recentemente foi aprovado pelo Congresso brasileiro. Isso aconteceu há um pouco
há um pouco menos de 2 anos, acho que no início do atual governo, a aprovação de uma emenda que congela os gastos com educação e com saúde nos próximos 20 anos. E aí veio a pandemia, a situação degringolou, hoje não dá mais para honrar isso que foi celebrado, que foi estabelecido, mas, a princípio, a ideia do governo seria o quê? Cortar gastos essenciais. Gasto não, investimento, que para ele, para esse tipo de governo, é chamado de gasto. Para a saúde pública, para a educação pública, esvaziando a participação do Estado em setores decisivos para a consecução da soberania tecnológica, da soberania científica, da soberania nacional, da soberania econômica. É definitivamente um impatriotismo flagrante, muito flagrante. Okay? Qualquer analista diria isso. Cires, a Zilda, ela pergunta o seguinte: se você sabe explicar onde o juiz Sérgio Moro estava na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e eu aproveito para perguntar também o seguinte: se a gente for traçar um paralelo entre as propostas econômicas do Fernando Henrique, à luz do neoliberalismo, e desse atual governo, o que a gente vai encontrar de comum e de diverso? Ou seja, aquilo que eles estão juntos na filosofia do país, e o que diverge? O neoliberalismo aplicado por Fernando Henrique Cardoso do que Paulo Guedes quer fazer no Brasil? Olha, primeiro que uma análise comparativa dessa é, no mínimo, perigosa, porque nós estamos falando de 2 universos distintos, ainda que separados por poucos anos. O início dos anos 2000, final dos anos 90, com 2020, com 2019, são conjunturas históricas totalmente distintas, porque no meio disso houve uma crise, a crise de 2008. E essa crise de 2008, nas economias do mundo inteiro, nas economias de mercado, é uma crise provocada pela superprodução e pela superexposição de bens e serviços, de um lado, e retraimento de demanda do outro lado, por causa da tecnologia, por causa dessa estratégia aí de reduzir custos. Então, tem mais desempregado do mundo que a gente trabalhando. Há uma divisão de renda muito, 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 mas muito desigual no mundo inteiro, e o Brasil é um exemplar disso. Então, na verdade, a crise de 2008 acabou colapsando o modelo neoliberal. Então, a diferença é o seguinte: se o Fernando Henrique Cardoso estivesse hoje governando, eu sei que é uma conjuntura, mas eu não tenho dúvida que ele faria diferente do que o governo do Bolsonaro está fazendo agora. Sabe por quê? Porque o governo Bolsonaro simplesmente ele ignora a crise de 2008, ele ignora o colapso do modelo neoliberal e aplica ipsiliter à política neoliberal. Eu nunca vi uma pessoa tão despreparada, e não só para gestar a economia, gerenciar a economia, mas também despreparada do ponto de vista conceitual, que é o ministro da Fazenda desse governo, o Paulo Guedes. É um neoliberal ortodoxo que teima em adotar uma política neoliberal num cenário econômico mundial em que o modelo neoliberal está fazendo água. A crise do coronavírus não me deixa mentir. A política hoje do Bolsonaro é amplificar essa redução do Estado. Se o Fernando Henrique estivesse hoje à frente do Estado brasileiro nesse momento, ele não faria isso. Agora, ele fez lá atrás, porque lá atrás o Estado era grande e ele poderia diminuir um pouco com um nível de traumatismo muito pequeno. O trauma na sociedade não seria muito grande. Mas ele faz isso lá atrás. Então, eu acho que, comparativamente, nós podemos dizer que o Fernando Henrique Cardoso, na segunda fase do Plano Real, ele adota uma política cujo governo atual dá continuidade. E não deveria dar essa continuidade. Eu estou dizendo sério. Agora, o grande diferencial é que nós estamos falando de uma gestão pública de viés democrático para uma gestão pública que
flerta com o fascismo. No Brasil, assiste-se atualmente a um processo de fasticização do Estado brasileiro, de apropriação, de aparelhamento por aqueles que hoje se encontram à frente do poder executivo, liderado, obviamente, pelo presidente Bolsonaro, a ideia de se assenhorar do Estado e dotá-lo de um conteúdo fascista, de um conteúdo totalitário. Então, essa talvez seja a grande diferença. Há uma enorme diferença entre Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro, embora ambos sejam neoliberais. Mas o Fernando Henrique Cardoso, como qualquer neoliberal minimamente prudente nesse momento, não estaria defendendo com unhas e dentes o seu neoliberalismo. A lição que esses caras tomaram com a crise de 2008 até 2013 foi muito séria, meu amigo. Então, eu posso considerar que há muita diferença realmente. E diferença do Lula para o Bolsonaro nem se fala, não. É isso. Pois não, Saulo? Joia, Cires, deixa eu pegar aqui as perguntas. Um minutinho. A Zilda tinha perguntado se você sabe onde estava o juiz Sérgio Moro, Zilda, na boa noite. época do Desculpe, governo HC. O esquecido. Abrão até lembra aqui que ele estava arquivando o Banestado. Sim, eu acredito que ele estava começando a sua carreira na magistratura, início dos anos 90, né, porque ele tem aí uns 20 anos de magistratura, ele estava começando nesse setor e os processos que ele pega, talvez o mais famoso aí tenha sido a questão do Banestado, que é um banco público gestado pelo governo do estado do Paraná, que naquela época era governado, obviamente, pelos tucanos. O estado do Paraná e o estado de São Paulo, há mais de 30 anos, são governados pelos tucanos, pelo PSDB. Então, lá, o Beto Richa, que é filho do José Richa foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira. O Beto Richa não tem nada a ver com o José. O José Richa era um quadro. Era um quadro da cena política brasileira. Aliás, gente, esses caras que fundaram o Partido Social Democrata, esses caras eram quadros de elaboração política e de intervenção. À época, naturalmente, eu era oposição a eles, era bom de gladiar com esses caras no debate. Era bom de gladiar com eles. Hoje não, hoje você não tem mais adversário político nesse momento, você tem inimigo. Aí é uma outra história. Ok? Zilda, eu acho que é isso. Ele estava, entre outras coisas, agindo de maneira parcial, como sempre fez. Quem nasce torto vai acabar morrendo torto. É isso. Vou fazer um bloco, então, de 3 perguntas. Ok. Da Luzinete, da Elizabeth e da Tarsila. Bom dia para as 3. Boa noite para as 3. Tarsila, primeiro da Luzinete. Professor, em minhas leituras, recordo que Florestan Fernandes tinha uma relação próxima e de admiração por FHC, porém ficou decepcionado quando o mesmo se juntou aos tucanos. Considerando ainda a formação marxista de FHC e seus professores de pensamento progressista, gostaria que o senhor abordasse sobre o que levou o FHC a mudar de posição. Depois a Elizabeth, sem contar que a dívida pública durante o governo FHC se eleva muito, aí ela te pergunta, não é isso, professor? E nós temos da Tarsila falando o seguinte... Desculpa, a segunda pergunta eu não entendi, Saulo. Eu acho que, na verdade, ela estava comentando alguma fala sua, quando ela fala que a dívida pública durante o governo FHC eleva muito, e aí ela pede sua confirmação. É um dos efeitos colaterais do Plano Real, sim. E aí a Tarsila, para a gente fechar esse bloco, professor Cires, do seu ponto de vista, o presidencialismo de coalizão favorece ou não um possível pacto entre o capital e trabalho? Como encontrar um denominador comum entre representantes políticos de ambos os lados? Olha, em primeiro lugar aí,
É isso mesmo, um dos efeitos colaterais do Plano Real realmente foi a elevação do endividamento brasileiro por conta da elevação da taxa de juros. O Fernando Henrique Cardoso não conseguindo fazer o superávit fiscal primário, ele vai ter que levar a política de juros, o Banco Central começa a aumentar essa taxa referencial, e aí passa a ser um grande negócio, embora arriscado, comprar papéis, títulos do governo brasileiro. Então, isso vai gerar, obviamente, um aumento da taxa de juros, um aumento da dívida externa, da dívida pública brasileira e uma desvalorização do real. Quer dizer, exatamente o contrário daquilo que o Fernando Henrique Cardoso esperava viabilizar. Olha, com relação ao... Eu reafirmo aqui que o Fernando Henrique Cardoso, no todo o seu trabalho na academia, sempre foi muito próximo de uma análise sobre a realidade a partir de uma estratégia, de uma abordagem materialista e dialética, marxista, portanto, mas que, do ponto de vista da sua praxis política, da sua intervenção política, ele acabou, obviamente, apontando, ele acabou embarcando aí nessa canoa aí do reformismo. Isso é o Fernando Henrique Cardoso da academia. Fernando Henrique Cardoso nunca defendeu a revolução proletária e socialista. Ele sempre flertou com a social-democracia. Ele sempre foi um reformista. Não tem nenhum problema em ser reformista. Mas ele sempre foi. Se não tivesse sido, ele não estaria no PMDB e depois no PSDB. Agora, a questão do Fernando Henrique Cardoso é que, na verdade, a respeito era verdadeira. Realmente, o Florestan Fernandes era um cara assim, era um cara que reconhecia a solidez argumentativa das teses de Fernando Henrique Cardoso. Realmente é um sociólogo de mão cheia. Poucos no Brasil sabem sociologia como ele. É um puta de um professor, é um puta de um catedrático, é um puta de um teórico, mas a prática política dele não é isso. A prática política dele não é isso. Então, na verdade, ele realmente se esquece daquilo que escreveu para adotar uma política mais neoliberal. Então, nesse sentido, ele se torna um político muito pragmático. Não só ele, o PSDB e a aliança que amparou o seu governo, e até hoje, o PSDB, o DEM. Quer dizer, olha só, o cara tem como vice o Marco Maciel. Olha, o Marco Maciel é um liberal de Pernambuco, senador do DEM, dos democratas, antes era chamado de PFL, que é uma dissidência da arena do PDS, do Paulo Maluf. Mas o Marco Maciel é, na minha opinião, um dos maiores nomes do pensamento liberal no Brasil. A intervenção desse cara no Senado era simplesmente impecável. Impecável. Ele era o vice do FHC. Então, fica claro que a política do FHC teria que ser o quê? Um governo de coalizão. Isso nos ajuda a entender a questão do presidencialismo de coalizão. Desde a Constituição de 1988, e depois com a aprovação da emenda da reeleição em 97, que os governantes, os caras que estão à frente do Poder Executivo, isso vale para o Brasil, mas vale também para os governos estaduais e os governos locais, os governos municipais, o Poder Executivo ele tem que cooptar uma base majoritária do parlamento que o ampara para ele ter governabilidade. E para cooptar essa base, ele deixa de lado um pouco os princípios que o levou até ali e começa a enveredar por outros caminhos. E aí você tem todo um processo de corrupção sistemática. O presidencialismo de coalizão, eu não sou muito... Eu sou crítico disso, eu combato essa ideia, porque o Brasil não merece ter um presidencialismo de coalizão. Não merece porque o Brasil, salvo raras exceções, os partidos políticos no Brasil são, na verdade, um bando de organizações arrivistas. O que é o arrivismo? É você legislar segundo seus interesses e não de acordo
com o discurso que você faz para aprovar uma tese no parlamento, segundo você, é para beneficiar o povo. Então, hoje, o que mais se vê são legisladores no país se tornando pau-mandado dos governos centrais, do governo central, dos governos regionais ou do governo municipal. Vereador, deputado estadual e deputado federal hoje, bom é aquele que traz muito recurso para a sua cidade. Gente, isso é simplesmente a degeneração da política. Partidos robustos são o único meio garantidor de um Estado democrático de direito. A democracia brasileira, que neste momento encontra-se ameaçada, só terá salvação se os partidos políticos, de fato, tornarem-se partidos políticos. E aí, o princípio da fidelidade partidária, o cara não votou de acordo com as bandeiras do partido, tem que ser expulso mesmo, tem que sentar um pé na bunda do cara e jogar ele para escanteio. O mandato não pode ser de quem é eleito, o mandato tem que ser do partido. Não se pode votar em pessoas, vota-se em ideias. Pessoas representam as ideias. E o que se vê no Brasil é exatamente o contrário. Então você tem um processo de corrupção sistêmica nos partidos brasileiros e, ao mesmo tempo, de corrupção nos poderes executivos, nos governos. E isso é um prato cheio para a judicialização da política que envereda para o caminho da fascização. Por quê? Nós sabemos que quando se judicializa a política, a justiça nunca é independente. Não existe nada neutro. A justiça sempre toma um lado. E, geralmente, o lado da justiça sempre é, obviamente, ser muito draconiana com quem ela ideologicamente não afina. E ser muito permissiva e licenciosa com quem ela afina. Ainda ontem ouvi Carla Zambelli dizendo o seguinte, o Moro me falou que ele aliviava para o PSDB e ele era muito duro com o PT. E essa moça é deputada, isso é uma degenerescência na política, isso não é nada. Essa moça, que era amiga do Moro, fazia gestões até então para que o Moro se tornasse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha se tem base, um cara que afirma para a amiga que é um juiz corrupto e parcial, e essa amiga se empenha, pelo menos até antes de ontem, se empenhava para que esse cara pudesse ser um cara intérprete maior, soberano da Magna Carta. Nós estamos perdidos com esse tipo de política. Então, como é que se resolve isso? Robustecimento dos partidos políticos, reforma política muito severa. Definitivamente, a discussão aí sobre o financiamento público das campanhas, não pode ser financiamento privado. E, com certeza, acabar com o Instituto da Reeleição. Sobretudo para os mandatos legislativos. É isso. O Brasil tem partido demais, claro. Cada um é fraco que o outro. É normal que se tenha muitos partidos. Agora o Adonel, vou fazer o bloco também. Professor, qual o seu direcionamento para a política de 2022, tendo como pressuposto a retração social do governo FHC, com a contrapartida dos avanços sociais com o PT, e com o atual desgoverno, que está rompendo com os avanços sociais? Aí a Miguela, pelo que eu ouvi falar, o que favoreceu os dois mandatos do Lula e, consequentemente, a eleição e reeleição da Dilma, foi esse acordo neoliberal que o Lula levou adiante com os acordos com os empresários internos e de mercado externo, com diferença das políticas assistencialistas que foram melhoradas, dando acesso a mais bem de consumo à classe média e baixa. Há-se uma especulação de que foram as acusações e impeachment um descontentamento da classe alta
estava incomodada com essa ascensão das classes baixas, e ela pergunta se isso procede. Olha, primeiro eu vejo para 2022... Oi? Desculpe. Só para fechar o bloco, Pois não. deixa eu ver aqui, eu tinha visto uma... Ah, não, era só comentário. Pode responder as duas. Sim. Eu acho que para 2022 a coisa está muito nebulosa, principalmente por conta dessa situação aí causada por essa crise sanitária. Não se sabe o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil, tudo está sendo repensado, então eu prefiro não fazer nenhum tipo de prognóstico agora. Eu acho que em 2022 a direita ainda é muito robusta o suficiente para continuar no governo, não necessariamente com o Bolsonaro, certo? Eu acho que a única chance que os governos, as forças democráticas e progressistas têm para vencer, para conter essa direita, seria uma aliança. Seria a conformação de uma frente ampla devidamente presidida por princípios e não por conveniências de natureza partidária, o que não é muito fácil, mas é uma tarefa que precisa ser feita para que você contenha o avanço dessa fascização e o estabelecimento de um governo que se comprometa minimamente em restabelecer a ordem democrática, ela está sendo avariada nesse momento, e minimamente retome a política, o desenvolvimento do Brasil, combatendo de maneira muito consistente os efeitos colaterais de longo prazo, de médio prazo, dessa pandemia agora. A pandemia, o combate a ela começou agora, mas nos próximos 5 anos, muita coisa precisará ainda ser feita para combater os seus efeitos em todos os aspectos da nossa vida, certo? Então, a manutenção desse governo aí seria o aprofundamento da miséria no país, um aumento importante, não só do desemprego, mas também da distribuição de renda. Com relação ao Lula, eu não queria muito falar a respeito, exatamente porque tem professores que vão tratar desse assunto, mas, de qualquer maneira, deixa eu dar meu pitaco. Eu acho que o Lula não significou uma continuidade da política neoliberal do FHC. Eu digo isso por 2 aspectos, a meu ver, muito importantes. 3 aspectos melhor. O aumento dos investimentos públicos, isso não tem nada a ver de neoliberal. O Estado brasileiro amplia sua participação na economia durante o governo Lula e o governo Dilma. Segundo, a política de pleno emprego. Até 2011, o desemprego no Brasil estava em torno de 4,2. 4,2 é aquilo que a gente chama de ambiente de pleno emprego. A sensação é que não havia desempregado no Brasil. O Lula consegue isso. E terceiro, uma política de valorização do real, de valorização do salário. O salário no final de FHC era $60. Em 2010 era $300. Então houve uma política de valorização do salário e isso gerou um aumento das demandas. A crise que se impôs no mundo a partir do segundo semestre de 2007 nos Estados Unidos, mas que avançou pelas economias de mercado mundo afora e chegou no Brasil muito fraquinha, Lula a denominou de marolinha, essa crise poderia ter chegado no Brasil muito mais forte se não tivesse havido aqui internamente uma política contracíclica. Política contracíclica de aumento do poder de compra interno em detrimento da política de exportação de commodity, isso flerta com o keynesianismo, isso não flerta com o neoliberalismo. Então, definitivamente, eu acho que o Lula não significou uma manutenção ou uma continuidade da política neoliberal. E não só Lula, como também a Dilma. Dilma, eu acho, porque, na verdade, desde 2006, com o problema do Petrolão e a saída de José Dirceu, a Dilma passa a ser a gerente do governo brasileiro. Então, quem conduz a economia brasileira, tudo bem ter o ministro da Fazenda lá, mas é Dilma Rousseff, desde 2007. Não é Lula, é Dilma Rousseff, por razões muito óbvias.
Então, Dilma Rousseff tem todos os méritos de ter sido eleita em 2010 e depois ter sido reeleita em 2014. Porque até 2014 ela estava conseguindo, de alguma forma, com alguma política de assistência, alguma política de valorização do salário internamente, ela conseguiu postergar os efeitos colaterais dramáticos de uma crise internacional que estava fazendo muito desemprego na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos também. Mas no Brasil, até 2012, 2013, a situação estava mais ou menos boa. A partir de 2014, com o cenário de instabilidade política, isso acabou agravando os indicadores econômicos e os indicadores sociais. Essa crise que se abateu na economia brasileira, segundo a qual a oposição atribui a Dilma, para mim, não só se deve atribuir a Dilma, mas a um cenário internacional que faz com que o Brasil, por melhor que tenha seu governo, não seja capaz de passar incólume a ela. É isso. Pois não. Círis, nós temos mais duas perguntas. Eu já vou fazer as duas e aí depois você pode ir para as considerações finais. Ok. A primeira é do Antônio Rezende. Considerando o que você falou sobre os partidos sendo para os interesses pessoais e não sociais, não existe ou existem nenhum que possa ser menos ou mais nesse sentido, que tenha políticas sociais beneficiando uma maior parte da sociedade? E aí, a Elizabeth, ela pede o seguinte: o contexto do governo FHC foi o início da terceira revolução científica no trabalho. Acreditava que o aparecimento do setor de serviços iria substituir a perda dos empregos na indústria. Havia uma fé no neoliberalismo. Isso começa a desestruturar o movimento sindical. E aí, ela pede para você comentar sobre isso. E aí, nós temos mais vários elogios à sua aula. E aí, você pode fazer as considerações finais antes de você responder e se despedir, fazer as considerações. Eu quero aproveitar para convidar todos para participar amanhã da mesa redonda que a CMP, junto com a CPT, está organizando, sobre a cultura e o impacto que ela vai sofrer nesse momento da pandemia. Vai ser uma mesa redonda virtual, né? A gente vai enviar o link para todos, vai começar às 19 horas, tá? Das 19 às 8h30 da noite, ou seja, das 19 às 20h30. Obrigado, Círis. Palavra com você. Okay. Bom, a primeira pergunta aí é o seguinte. Não, quando eu falo em fortalecimento dos partidos, eu estou, inclusive, defendendo o fortalecimento dos partidos de direita. Os partidos de direita não têm uma agenda social. Ele se vale de uma retórica social para poder ganhar voto, é óbvio. O partido de direita é um partido alinhado com as elites. Então, ele tem todo um apelo nomenclatural, Partido Popular, Partido Popular Espanhol. É um partido de extrema-direita, lá na Espanha. O partido progressista aqui no Brasil é um partido ex-arena, partido conservador. Eu estou defendendo a robustez do partido, que o partido seja uma organização que respeite o seu manifesto ideológico e respeite as suas normas deliberadas em Congresso. Eu gostaria muito mais, nesse momento, de estar digladiando com partidos. Por exemplo, eu gostaria de ter na minha frente agora, para digladiar, teoricamente, com um Fernando Henrique Cardoso, um Marco Maciel, que é um liberal autêntico, do que digladiar com bandido, porra. Digladiar com bandido. Digladiar com Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Na boa, não dá para eu me rebaixar para discutir política com um cara desse. Esse é um problema. Então, o Bolsonaro ele é a expressão da falência das organizações partidárias. As esquerdas têm uma certa culpa nisso? Tem, porque ela deveria impor, deveria sempre botar na agenda no Congresso
a necessidade da fidelidade partidária, a necessidade de partidos robustos, etc., etc. Porque é assim. Todas as democracias robustas do mundo, você tem partidos robustos. O Partido Trabalhista inglês, o Partido Conservador. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, o Partido Democrata. Existem outros partidos nos Estados Unidos, mas quem sempre está na linha de frente disputando o principal cara, que é o da presidência da República dos Estados Unidos, é o Partido Republicano e o Partido Democrata, com raras exceções. Raras exceções. Você tem uma terceira via da eleição norte-americana. Por quê? Porque não tem capilaridade eleitoral. O partido hoje, para poder existir, tinha que ter capilaridade eleitoral. Tinha que ter uma reserva, tinha que ter uma barreira. Entendeu? Não dá para esse tanto de partido. Então, o partido é uma coisa muito séria. O partido ele é um expoente, ele é uma expressão do processo de organização política de uma fração da sociedade, não é uma organização de classe, sindicato é uma organização de classe. Partido, você tem assim, um partido progressista que você tem representantes da elite dentro dele. Qual o problema? Essa elite, embora seja da elite, ela pensa um pouco no social. Então, ela pode, sim, participar do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma que o trabalhador tem todo o direito de participar do DEM, tem todo o direito de participar do PSL, tem todo o direito de participar, porque, de repente, ele defende aquelas teses. Mas eu gostaria muito que ele estivesse ali para defender essas teses, saber o que está fazendo. Hoje, inclusive nos partidos de esquerda, nos partidos, não de esquerda, partidos aí de centro-esquerda no Brasil, partidos de esquerda no Brasil são aqueles que propugnam pela Revolução Proletária e Socialista. De esquerda mesmo, hoje, praticamente não existe, talvez, se colocar aí um PSTU, alguma coisa assim. Mas o PSOL, o PT, o PDT, o PSB são partidos de centro-esquerda. O PSDB é um partido de centro-direita hoje. Por quê? Ele acabou se sucumbindo à agenda neoliberal. Então, ele é de centro-direita. E no espectro mais à direita, você tem aí, claro, esse consórcio de bandos aí que hoje sustenta o governo Bolsonaro. O Centrão ele existe, essa degenerescência existe exatamente porque não existe os partidos. O Centrão ele apoiou o Fernando Henrique Cardoso, antes apoiou o Sarney, agora o Centrão apoia o Bolsonaro. Estamos conversando. E aí é quem dá mais mesmo. É arrivismo. É o arrivismo puro. É cargo e dinheiro. Entendeu? É esse o problema. Bem, eu acho que... Enfim, foi bom da minha parte. Eu gostei muito, eu acho que eu consegui... Tem a questão da Elizabeth. Ah, Elizabeth, o que ela perguntou exatamente? Deixa eu voltar aqui. Sobre a fé que eles tinham no neoliberalismo e que os empregos que foram perdidos na indústria ia ser substituído pelo aparecimento do setor de serviços. Sim. Não, com certeza. Na verdade, isso aí é uma grande ilusão que se destilou desde a política de ajustes neoliberais dos anos 80. Isso não é um mal brasileiro, isso em todos os lugares. Os neoliberais diziam não, que a partir de agora você tem uma redução dos investimentos no setor produtivo, um aumento dos serviços, e aí essa população desempregada no setor produtivo, no beneficiamento de matéria-prima, esse pessoal vai ser drenado, vai ser aproveitado no setor de serviço. Mas aí vem aí a tecnologia, essa tecnologia acaba suprimindo funções, e o resultado é um processo de redução dramática de postos de trabalho no setor de serviços também. Ou seja, o neoliberalismo havia prometido de que atenuariam para o setor de serviços. Mas aí, meu amigo, como você não tem o Estado, que o neoliberalismo prega o afastamento do Estado, como o Estado ele não gerencia, ele não impõe uma política de contrapartida para a iniciativa privada, política tributária, política previdenciária, política ambiental. Ou seja, não impõe nada, não há nenhum limite. Se não há nenhum limite, a iniciativa privada nada de braçada e se dane os efeitos colaterais de agora. Deixe o Estado resolver esse problema. E nós estamos aí com desemprego.
desemprego estrutural, como na África, metade da população está sem emprego, basicamente. Ou subemprego, é o que mais se vê. Ou trabalho informal, etc, etc. Enfim, o cenário é bastante preocupante. O problema não é a realidade atual. O problema é o que está por vir. E não estou falando só por causa da pandemia. Estou falando por causa dessa crise de 2008, que com pandemia ou sem pandemia, nova crise iria acontecer, que iria colapsar, seria um golpe mortal no coração aí da política neoliberal, fazendo com que os governantes tenham que adotar uma política, quem sabe, voltar aí uma espécie de neo-keynesianismo. É o que está se discutindo hoje. Você tem aí um presidente Trump, que é um conservador, adotando uma política de contracíclica nos Estados Unidos, meu amigo. Tudo bem, é ano eleitoral, ele vai perder a eleição por vida, vai perder mesmo, porque todas as pesquisas indicam a vitória democrata, ele vai perder e tomara que perca mesmo. Mas os neoliberais de outrora, com exceção do Paulo Guedes, que é um empedernido, que é um doente, mas os empresários neoliberais hoje estão se calando diante desse cenário. Perceba, os que antes defendiam que o Estado não deveria intervir, estão suplicando agora para que o Estado socorra as empresas. Isso é política keynesiana. Isso é keynesianismo. Entendeu? É isso. Bem, amigos, eu gostei demais. Obrigado pela atenção, a todos vocês terem me suportado até essa hora. Okay? Espero ter uma segunda chance com vocês para a gente conversar sobre outros assuntos, outras coisas, né? Eu espero que eu tenha minimamente cumprido aí a expectativa que vocês depositaram em mim. Então, muito humildemente, eu te peço um grande abraço para todos vocês. Eu espero que isso tenha jogado luz aí nos seus devires, né, nas suas praxes a partir de agora. Um abraço para todos. Muito obrigado, professor Saulo. Obrigado a todos. Boa noite. É isso. Boa noite, Cires. A Central de Movimentos Populares agradece a sua aula, tá? Ficamos muito felizes aí com a sua participação. Reforço, amanhã nós temos o Pandemia de Debates e quinta-feira nós temos o governo Lula, né, que vai ser apresentado e conversado aqui com a gente, com o professor, ex-deputado federal, participou ativamente lá dentro do governo Lula, que é o Gilmar Machado. Então, a gente fica aguardando vocês amanhã, quem puder participar do Pandemia em Debate, e na quinta-feira, às 8 horas, para a gente aprender um pouco mais do governo Lula. E é isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Cires, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Raquel, pela participação. Estou vendo seu nome aí, muito obrigado. Obrigado a todos vocês.